Mas vamos lá, vamos para a questãozinha aqui, outra questãozinha da UFRN, para deixar saudades, não é verdade? Já que esse é o último ano da nossa querida aí, né, prova elaborada pela Compev aí para a UFRN, tá bom? Olha, outra questãozinha de tabela, né, que ele fala aí, vamos lá, vamos dar uma lida aqui bem rapidinho. Outra questão boa pra caramba aí da UFRN. Embora o Brasil tenha uma das maiores jazidas de sal do mundo, sua produção anual em milhões de toneladas ainda é inferior da Alemanha e da Austrália, a do Canadá, da China, dos Estados Unidos, da França, da Índia, do México, tá atrás de muita gente, né? A gente pensa que aqui em Macau supera tudo, né? Mas não, a gente tá perdendo ainda para um bocado de gente. Mas tudo bem, a gente chega lá, né? Aí ele fala, inclusive a gente chega lá na educação, saúde e segurança, não é verdade? Aí ele fala, o gráfico ao lado, né, mostra a produção de sal nesse país no ano aí, no caso de 2000. Tá aí a tabela, não é fácil aí, não tem muita bronca. Aí ele fala, considerando esses principais países produtores, a melhor aproximação do percentual de participação do Brasil na produção mundial de sal em 2000 foi de quanto? Deixa eu fazer aqui um negócio, deixa eu passar logo aqui. A questão aqui, deixa eu ver se o gráfico, infelizmente o gráfico não está não, mas vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês, só o esquema aqui do gráfico para vocês. Olha só, se vocês olharem direitinho, isso aqui é o Brasil, ou seja, aqui são 16, são 6, deixa eu dar uma lida aqui direitinho, são 6 o quê, hein? Está em quê? Considerando... Milhões de toneladas. Milhões de toneladas. Meu amigo, o Brasil produz 6 milhões de toneladas, a Alemanha 16, a Austrália 9, Canadá, no caso aí, 13, China 30, os Estados Unidos 43, França 7, Índia 15 e o México 9, né? O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual o percentual aí no caso, né, do Brasil em relação a esses outros países, né? Claro que o Brasil também dentro da história. O que é que você tem que fazer? Passa para cá para a gente falar sobre a questão de percentual, né? Quando você tem, no caso, o percentual, você tem que pegar o todo. Esse todo é exatamente você somar, não é verdade? Essas milhões, são milhões de toneladas, você tem que somar essas milhões de toneladas que tem tanto o Brasil, quanto a Alemanha, a Austrália, Canadá, deixa eu até colocar o computador um pouco mais para cá, a China, Estados Unidos, França, Índia, mas você tem que somar isso tudo, né? Isso seria exatamente o chamado 100%, o total no caso, e você vai ter que pegar o Brasil, só com as 6 milhões de toneladas, na verdade, e colocar em cima. Você vai ficar 6 dividido por esse total, que vai ser exatamente o percentual aí no caso, do que o Brasil produziu em relação ao 100%, ao todo, não é verdade? Então, é um cálculo simples, é pegar 6 e dividir pelo somatório, né? Então, a questão é que você não pode dar essa bobeira, assim, você não pode ter a liberdade, eu acho, você não pode, né, o luxo de estar perdendo uma questão dessa, nem na UFRN, nem pro Enem, porque dependendo do curso que você for fazer, não é verdade, você é uma questão que às vezes você do curso, né? Isso aqui é aquela questão que é certa, não tem esse negócio, não, eu acho que eu posso, não pode. Você não pode se dar o luxo de errar uma questão assim, que é uma questão bem elaborada, tranquila, mas você não pode estar dando a bobeira de errar. Vamos aqui agora, é conta. Eu tenho uma conta, eu não vou negar, eu sempre falo, apesar de ser professor de matemática, mas é uma conta chata, que para mim, matemática mesmo não é conta, para mim matemática é raciocínio, eu acho mais interessante isso, né? Mas o que a gente vai fazer agora é uma continha chata, né? Que você também não vai deixar de fazer isso na hora lá da sua prova, tá certo? Passa para cá, para a gente ver aqui. Olha só, dá uma olhadinha aqui. Aí, como a gente comentou, vou ter que pegar aí 6, 16, 9, 13, deixa eu até colocar aqui, 30, 43, 7, 15 e 9. Né? Isso é o total, são 100%, para depois a gente pegar o 6 e dividir por esse total. Vamos lá. Olha só como a questão ela é tranquila, né? Quantidade de sal produzido no Brasil em 2000, né? São de 6 toneladas. Aí, a quantidade de sal produzida em 2000. Esse é o total, né? Que são os países agora que a tabela foi... Você está com a tabela e diz aí quem são os países aí para mim? Bem rapidinho, para lembrar. Brasil, Alemanha, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, Índia e México. Pronto, esse aí é o total do que foi produzido, claro, com a parte do Brasil dentro da história, não é verdade? Enfim, ou seja, 40, né? Valeu, João, o João está colocando para eu ver. 148 toneladas. Eu acho que são 1000 toneladas, não é verdade? Uhum. Deixa eu dar uma olhada, em milhões de toneladas. Eu estou colocando aqui tudo em tonelada, mas são milhões de toneladas, mas quando você dividir, vai dar o mesmo resultado, não é verdade? Então, ó, tá aqui, ó, para calcular aqui o percentual, basta dividir a quantidade produzida no Brasil pela quantidade aí produzida por todos os países. De novo, aqui a gente não colocou no slide, mas aí eu coloquei 6 toneladas e 148 toneladas, mas são milhões, né? São em milhões, né? Tá certo? Mas é só cancela os zeros que tem. Enfim, você vai ter 6 dividido por 148, que vai dar uma aproximaçãozinha de 0,04%, né? Deixa eu colocar aqui bonitinho, alternativa, letra A, né? Tem o pessoal fala de Iron Maiden. Tá correto isso, Ronaldo? Bom, pessoal, passa para cá para o Ronaldo logo escolhendo a próxima questão.
Enfim, galerinha, questãozinha de porcentagem é uma questão, assim, em qualquer prova do vestibular, alguma coisa aí cai, não é verdade? Alguma coisa aí em relação a isso vai cair. O Enem, a gente até, inclusive, eu passei para os meus alunos algumas tabelas sobre isso, né? Que inclusive saiu na revista Veja, que é uma revista de uma certa credibilidade para o país, que é sobre exatamente isso, que é o que mais cai no Enem. Aí eles colocaram um gráfico lá, né, inclusive para todas as matérias, matemática também. Regra de 3, porcentagem, o que mais? Razão e proporção, estatística, isso aí é um dos assuntos que mais cai. Inclusive a gente pode até já aqui marcando para a próxima aula, né, Jonaldo, aqui de matemática, algo de estatística, não seria interessante? Com certeza. Se eu não me engano, você tem até os slides já feitos, até, né, já que são os meus, aí já vai para os seus, aí fica até para a gente, né, não ter trabalho, não é verdade? Claro. Jonaldo, com você nessa, agora, Jonaldo. beleza. Já escolheu aí a questão? Já escolhi. Estadual do Rio de Janeiro 2012, ó, questãozinha 0 bala, né, como se diz. Em um ecossistema lacustre, de lago, não é de lustre não, é de lago. É de lago, lacustre habitado lago. por vários peixes de pequeno porte, foi introduzido um determinado peixe carnívoro. A presença desse predador provocou variação das populações nos seres vivos ali existentes, conforme mostra o gráfico a seguir. Então, ó, eixo Y, população dos seres vivos. Eixo X, o tempo. Então, quer dizer, a população, evidentemente, está variando com o tempo, né? E perceba que ele está aqui, ó. Ele está indicando aqui com essa setinha, ó. Eu também estou dando destaque aqui, ó. A introdução do peixe carnívoro. Então, ele introduziu o peixe carnívoro e aqui, né, essas retas, né, aqui uma reta horizontal, aqui essas outras curvas e tal, elas indicam o quê? A população dos seres vivos de acordo com o tempo. Beleza. Não, bem rapidinho, né? Pelo visto aí, esse peixe X, ele não teve aí, o tempo não afeta a população dele, pelo menos por enquanto, enquanto está no gráfico, constante, né? Não tem como se preocupar com isso, né? Uma função constante. Vamos ver o comando da questão, o que é que ele pediu? Ó. A curva que indica a tendência de variação da população de fitoplâncton, cheio de nome esquisito, né? Nesse lago. A gente é matemático, né? Biologia a gente é matemático. Complicado. Após a introdução do peixe carnívoro, é identificada por... Jonathan, comigo aqui na telinha, rapidinho. Galera, é o seguinte, a tendência, né? A tendência do Enem, até do FRN também, né? Ele misturar um pouquinho os assuntos, as disciplinas, posso dizer assim, né? Então, essa questão é uma questão, claro, gráfico, matemática, mas envolve um pouquinho de biologia. Você tem que ter um feelingzinho na biologia para entender o que é que acontece nisso aí. Não é você não precisa ser um expert, né? Que eu consegui resolver a questão. Não precisa ser um Renato Martins, nem um Herbert, nem um Evandro, né? Com certeza. Né? Mas assim, você tem que estar atento a alguns detalhes, né? Da biologia, às vezes da geografia também. Tem muitas questões que envolvem geografia, matemática, né? Questões de estatística mesmo, que o Gibran comentou. Né? E é a interdisciplinaridade, né? As disciplinas todas misturadas numa única prova. De volta para a questãozinha, Jonathan. Né? Então, olha só, a curva que indica, né? Olha só, o Denise já chegou em casa, daqui a pouco eu vou mandar um abraço para eles. Então, ó, a curva que indica, né, a tendência da variação da população de fitoplâncton nesse lago. Como é o nome? Eu também não sei falar não. Fitoplâncton. Pronto. Fitoplâncton. Isso, né? Perfeito. Né? O que é que acontece? A principal fonte alimentar dos peixes pequenos são os organismos fitoplânctons. Pronto. Não, planctônicos, meu Deus, planctônicos. Pronto. Então esse troço aí é a principal fonte alimentar dos peixes pequenos. Ao se introduzir no ecossistema o predador desses peixes, sua população deverá diminuir. Evidentemente, né, os predadores, eles vão estar se alimentando dos peixinhos menores, né? Em consequência disso, a população fitoplâncton de novo. Muito não bem. Vou falar mais senão que eu tô já ficando ridículo. Ficou legal assim dueto, né? Dueto, né? Deverá aumentar até atingir um novo equilíbrio, como mostra o gráfico seguinte. Galera, então tá aí, ó. O que é que está acontecendo nessa curva? A população de seres vivos, de fitoplâncton,
elas estão aumentando. Por que que a população de fitoplâncton aumentou? Evidentemente, porque com a introdução dos peixes predadores, dos pequenininhos, então esses peixinhos menores desapareceram. Né, diminuiu a quantidade de peixe, evidentemente a população de fitoplâncton vai aumentar, ok? Deixa eu só voltar aqui para todas as curvas. Olha o que é que acontece aqui, ó. Na curva X, significa dizer que a população de fitoplâncton manteve-se constante, descartado. Na curva Z, que é essa daqui, ó, a população de fitoplâncton diminuiu? Claro que não, tá certo? Se a quantidade de peixes que se alimentavam dos fitoplânctons diminuiu, então a quantidade de fitoplâncton deverá aumentar. A curva Y quer dizer que a quantidade de fitoplâncton aumentou, mas aumentou ó, constantemente. Ó. Tá? É uma curva crescente, mas ó, constantemente. Isso não acontece. São os predadores, Ronaldo. Não, aqui é a população de fitoplâncton. Ah, é? Não preste atenção na questão, não deixa não, foi. Né? Então, olha só, aqui a população de fitoplâncton, ela está crescendo, mas crescendo constantemente. E isso não acontece. Então, ó, a curva Y é a curva que... Y não, W, né? É a curva que mais né, condiz com a situação. A população de fitoplâncton, ela aumenta e com o passar do tempo, ela tende-se a manter constante. Por quê? Porque com o passar do tempo, os peixes eles já vão o quê? Eles já vão começar a aumentar a sua população. Por isso, a tendência é se estabilizar nessa certa quantidade, ok? Então, ó, a alternativa correta, como nós já mostramos aqui, ó, a letra A. Tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo aqui na telinha. Como eu falei, você tem que estar atento ao quê? Essas questões que envolvem mais de um assunto, não só matemática, isso aqui envolve um pouquinho de biologia, você tem que ter né, um feelingzinho de biologia, saber alguma coisinha. Por quê? Para você ter essa noção, assim, essa noção global, né, de um modo geral da prova, né? Nosso amigo já... 5 minutos, viu, Gibran? 5 minutos? Vai, manda bala nessa questão. Vamos lá. Vou mandar só aqui um alô para a Cíntia, que está nos assistindo lá nas quintas, né? E vamos aqui para a questão. Vamos lá, pode colocar aí. Ele fala aí, um certo provedor de internet cobra R$50 ao mês para oferecer serviços de acesso à internet por tempo ilimitado. Considere que a campanha telefônica local possui um sistema de cobrança pelo uso da linha telefônica conforme apontado no gráfico abaixo. Isso é, durante as 100 primeiras horas de uso, o preço é de 5 centavos ao minuto e para os minutos seguintes, consumidores na faixa subsequente de 100 a 200 horas, o preço cai para 0,04 centavos, assim sucessivamente até a partir das 500 horas, que o serviço da telefonia passa a ser gratuito conforme mostra o gráfico abaixo. Bom, se o usuário ficar conectado durante o mês todo de janeiro de 2005, a soma das despesas com o provedor e com a companhia telefônica será de quanto? Senhores, vamos lá, vamos passar aqui, dar uma olhadinha aqui. Primeiro, é saber que ele vai passar 500 horas. 500 horas não dá o total de horas de um mês, porque, vamos lá, vou passar aqui para vocês. Um mês tem 30 dias, cada dia com 24 horas. Por sua vez, tem-se o quê? 24 vezes 30 são 720 horas por mês. Apenas as 500 horas, as 500 primeiras horas são o quê? São pagas. O resto não é pago mais não. Então, ele vai passar o mês inteiro, as 500 primeiras horas são pagas, o resto não é pago. Bom, além do mais, temos que fazer uma conversão aqui, vê só. Tem-se 5 intervalos, pelo gráfico que vocês estão vendo aí, né? Tem 5 intervalos de 100 horas, né? Ou seja, 100 horas, 60 aí, que no caso é por minuto, não é verdade? Não esqueça, passa aqui para cá, ó, cuidado, para fazer essa conversãozinha aqui, ó. Aqui é 60, são horas, então são 100 horas, não é verdade? Cada 100 horazinha dessa aqui, ou seja, 60 minutos são 6.000, tá certo? Volta para cá. Ou seja, o que equivale aqui, ó, a 6.000 minutos que vão decrescendo de 0,5 até 0, quanto? 0,1. Não esquece disso. Ou seja, você tem 5 intervalos de 100 horas, cada intervalo desse com 100 horas são 6.000 minutos. Tá? E como ele fala aí, equivale a 6.000 minutos, que vão decrescendo de 0,5 ou de 5 centavos a 1 centavo. Vamos lá, o que você tem que fazer? Professor, eu tenho que fazer essa gibana, tem que fazer essa conta toda, ela é muito grande. Rapaz, não. Veja só, 6.000 minutos, 0,5. 6.000 minutos, 0,4. Eu não acho legal você pegar e fazer essas multiplicações todas na prova. Qual a ideia? É pegar os 6.000 e colocar em evidência. Seria mais interessante. Dá uma olhadinha aqui, ó.
Pronto. Ou seja, você vai pegar agora 5 centavos, 4 centavos, 3 centavos, 2 centavos e 1 centavo, que dá 15 centavos. Ou seja, está aqui, ó. 6 mil multiplicado por quanto? Pelos 15 centavos. Tem-se então 900 e mais uma taxa de quanto? De 50, logo você vai pagar aí quanto? 950 por mês. A alternativa aí, letra correta, letra B, Jornal do Boy. Pessoal, passa para cá. Pessoal, eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Provavelmente eu estarei aqui para a gente passar, como a gente já falou com o Jornal, mais uma aulazinha aí, no caso, sei lá, de estatística, a gente está pensando, né, Jornal? Para vocês, uma boa noite aí, bons estudos aí para vocês. Bom, queria agradecer, né, mandar um abraço pessoal do Instituto Brasil, do Auxiliadora, do Marista, do CEI Romualdo, do CEI Mirassol, CEI Zona Sul também, dá muita aula, hein? Né, a gente dá aula em vários colégios, pessoal do CDF, né, todo mundo, Priscila, Thaís, Monique Melo, Diego Araújo, Sayonara Pinheiro, tá todo mundo ligado aqui, né? Tio Equinho, né? Denise liberou ele, saiu do castigo, tio Equinho. Pode jogar poker já agora? Pode jogar poker, já saiu do castigo. Pode perder de sequência quando tiver 30 dias. Pronto. Galera, muito boa noite. Próximo final de semana nós estaremos aqui no sábado a partir das 20 horas e 30 minutos, no domingo a partir das 20 horas, com os nossos aulões para o Enem e vestibulares. Muito boa noite e boa semana a todos.